Olá pessoal, aqui é o Bruno. Hoje eu vou falar sobre formatação condicional utilizando fórmulas. Se você quer saber mais sobre o assunto, continue aqui assistindo esse vídeo, tá? Na formatação condicional, nós adicionamos regras para que o Excel possa formatar as células de acordo com algumas condições, né? Normalmente essas condições são, digamos que, fixas, então a gente sabe algo como se o valor da célula for maior que 10, deixe de tal cor. Se a coluna for tal, se a coluna for X, deixe de outra cor e assim por diante, né? Mas existem casos um pouco mais, um pouco diferentes, digamos assim, onde nós não temos regras fixas. Nós temos um jeito de saber qual será a regra, mas ela não é fixa. Então, nesse caso, a gente utiliza fórmulas. Eu acho mais fácil mostrar aqui dando o exemplo, né? A gente deixa essa explicação inicial para ajudar no entendimento, mas o exemplo é sempre melhor, na minha opinião. Então, eu já preparei uma planilha aqui para ajudar a gente. Aqui, essa planilha é de controle de férias e seriam as férias agendadas para o mês de janeiro. Então, nós temos quatro pessoas aqui que já têm as suas datas de férias agendadas em janeiro. Então, o primeiro exemplo aqui é do dia 1 até o dia 10, o segundo do dia 3 até 22 e tem mais os outros dois casos aqui. Aqui são os dias do mês de janeiro. Então, do dia 1 até o dia 31 de janeiro, a gente tem em todas as colunas aqui. O que a gente vai querer fazer é formatar essas células aqui, que são os dias. A gente quer algo mais visual. A gente vai fazer o seguinte: no primeiro caso aqui do Bruno, que as férias serão aqui do dia 1 até dia 10, nós vamos fazer isso aqui, do dia 1 até dia 10, vamos colocar uma cor diferente, essa daqui, por exemplo. O Pedro, que é do dia 3 ao 22, nós vamos fazer a mesma coisa, até 22 aqui. Tá, então é isso que a gente quer fazer, essa formatação. Só que a gente quer fazer ela automática, né? Porque se a gente tiver mais 30 pessoas aqui, mais 200 pessoas, a gente não vai dar conta de ficar formatando uma a uma na mão. E também, se alguma data mudar, a gente vai ter que mudar também. Então, não é isso que a gente quer, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, né? Um desfazer, para a gente voltar. E nós vamos aplicar aqui a formatação condicional. Nesse caso, não é fixo também, né? Porque a gente, como falou, né? Os dias mudam, né? Nem todo mundo está tem a mesma data agendada e elas podem mudar um pouco. A gente vai ter que utilizar fórmulas. Na nossa fórmula, a gente vai usar esses valores e esse valor aqui. Na fórmula, usando fórmula na formatação condicional, é do mesmo jeito que utilizar uma fórmula no modo normal. Então, se a gente consegue fazer a fórmula no modo normal, quer dizer que a gente vai conseguir usar essa fórmula na formatação condicional. Então, o que eu acho mais útil aqui para a gente, mais útil, mais fácil, é a gente fazer a fórmula agora, nesse modo normal, e depois só utilizá-la na formatação. Então, eu já vou colocar a fórmula aqui para testar, para ver se funciona. Então, a fórmula será a seguinte, né? O conceito dela. Essa célula, ela é referente ao dia 1. Então, eu quero saber se o dia 1 está entre esses dias aqui, ou seja, se o dia 1 está dentro das férias do Bruno, né? Para isso a gente utiliza o maior e o menor, né? Os operadores maior e menor. A gente faz se o dia 1 é maior ou igual ao valor que está aqui, né? O valor de início das férias, e o dia 1 for menor ou igual a esse valor do fim. Com isso a gente consegue saber se o dia 1 está entre esses valores aqui. Para fazer a fórmula, a gente utiliza a fórmula E.
Eu posso gravar um vídeo explicando mais sobre ela, mas vamos seguir aqui que a gente consegue seguir na lógica aqui dele. A fórmula E, a gente coloca várias condições aqui separadas por ponto e vírgula e ele vai retornar se todos, né, esses valores, essas fórmulas que a gente colocar aqui são verdadeiras, tá? Todas têm que ser, por isso que é o E. Então, primeiro lógico aqui que eu quero fazer, né, a primeira lógica aqui é se esse valor aqui é maior ou igual a esse valor. Então, essa é a primeira, eu quero saber se é maior ou igual. Ponto e vírgula, a gente faz o segundo aqui, que é o segundo teste, né, que eu vou fazer, que é se esse valor é menor ou igual a esse valor aqui. São só esses dois testes, então eu fecho a fórmula. Então eu vou executar dois testes que eu descrevi, e se os dois forem verdadeiro, a gente vai retornar verdadeiro. Eu vou dar um Enter para executar e ficou verdadeiro. Vamos ajustar a fórmula para que a gente consiga arrastar, né, para cá e para baixo, né? Bom, então o primeiro valor aqui que é esse, é o E1, eu sei que eu quero sempre manter nessa linha, né? Quando eu colocar para baixo, eu quero que ele mantenha nessa linha. Ele não pode descer, mas quando eu ir para a direita, eu quero que ele continue para a direita. Então eu vou congelar somente a linha. Eu faço isso colocando um cifrão antes do número da linha. O valor do B, que é esse aqui, o que eu quero é que quando eu vá para baixo, ele também vá para baixo, porque quando eu arrastar aqui, eu quero que ele desça, né? E quando eu for para a direita, eu não quero que ele vá para a direita, porque a data do início está sempre nessa coluna, então ele não pode ir para a direita aqui, ele tem que se manter na coluna B. Então eu vou congelar somente a coluna, eu faço isso colocando um cifrão antes da coluna. O E aqui, que é o segundo teste, é a mesma coisa desse primeiro, né? A gente coloca o cifrão antes do número da linha. E o C, que é esse daqui, é parecido com esse do B, né? Então, ou seja, a gente quer que ele desça a linha, mas a gente não quer que ele ande nas colunas. Então, a gente congela somente a coluna, colocando um cifrão antes da coluna. Feito isso, a fórmula está pronta. A gente pode arrastar. Vou arrastar até aqui mais ou menos. E vou arrastar aqui para baixo, tá? Deixa eu diminuir um pouco a letra aqui, só para que a gente consiga visualizar. Então a gente vê que no caso do Bruno, que as férias são do dia 1 até dia 10, a gente até o dia 10 ficou verdadeiro e depois ficou falso. No caso do Pedro, a gente ficou falso, falso, só ficou verdadeiro no dia 3, que é exatamente quando ele começa as férias, e foi até lá para frente. Aqui embaixo tudo falso, o do Ailton, porque ele só vai entrar em férias dia 31 de janeiro, então só lá para frente vai dar verdadeiro. E aqui no Marcos, a partir do dia 11 tem que ser verdadeiro. A gente segue aqui no falso até o dia 11 que ficou verdadeiro. Então, com isso a gente consegue saber que a fórmula funcionou, tá? Eu vou de novo fazer um desfazer aqui. Certo, certo. E porque o nosso foco não é usar a fórmula, né? É usar a formatação condicional. Tudo isso que eu fiz foi para criar a fórmula e para ver se ela está funcionando. Feito isso, eu copio a fórmula aqui e aí nesse caso aqui da formatação, que é algo assim que a gente não consegue ver aqui na hora, né? A gente vê a formatação, mas não consegue ver os resultados da fórmula aqui na planilha. É importantíssimo que essa questão de congelar a coluna e linha esteja funcionando, tá? Então, por isso que é importante fazer esse teste do jeito que eu fiz aqui para a gente ver na tela funcionando. E com isso a gente consegue ter confiança para fazer isso aqui, que é copiar ela. A gente copia a fórmula, já pode apagar daqui. Vamos deixar aqui para caso a gente perca, né, nesse processo, a gente consiga utilizar a fórmula. Depois a gente apaga. Então eu venho aqui, eu vou selecionar.
todas as células que eu quero formatar, que são essas aqui. Vou na formatação condicional, nova regra. A opção que eu quero é essa daqui, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. É exatamente o que eu quero. A fórmula é essa daqui. Eu esqueci de copiar o igual aqui, então eu já copiei. E a formatação que eu quero, nesse caso, é essa cor aqui de preenchimento. Dou um OK, vamos ver se vai funcionar. OK, e parece que sim, né? Então, o Bruno, do dia 1 até dia 10, 1 até 10. O Pedro, do dia 3 até 22, então começa dia 3 e vem até 22. O terceiro, que é o Marcos, do dia 11 até 25, 11 até 25, exatamente. E o Ailton, do dia 31 até 19, então vamos ver dia 31. Dia 31 está aqui funcionando, tá? Se a gente pegar aqui, copiar, colar e aqui colocar dia 1 do 2, ele continua, né? Vamos ver se está funcionando também. Vamos colocar até o fim de fevereiro, vai? Cadê? Até 28 de fevereiro e a formatação também em todas essas células aqui, só para realmente tirar a dúvida e ver funcionando. Então a gente vê que o Ailton vem até aqui o dia 19 de fevereiro, que é exatamente 19 de fevereiro. Então, com isso a gente vê que está funcionando, a gente pode apagar a fórmula aqui, dar uma ajustada nesse dia e está funcionando, tá? Então, é isso, pessoal. Queria mostrar a utilização da formatação condicional usando fórmula. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar no comentário que ou respondo na hora ou posso gravar um vídeo também para tirar essa dúvida. Se você gostou do vídeo, clique no like, no curtir. Se não gostou, clique no dislike. Isso me ajuda muito a avaliar a qualidade do material. E se você quer receber os próximos vídeos, é só clicar no inscrever ou no subscribe, botão que está aí logo abaixo, tá? Eu vou ficando por aqui e um grande abraço para você.